Giro rápido pelo mundo do futebol. Após extensa disputa nos bastidores, o Sport abriu o placar e garantiu a renovação de Wagner Love em seu elenco para a temporada 2023. O centroavante mandou um recado para o torcedor nas redes sociais, que sempre apoiou seu maior sucesso. Estou muito contente, muito feliz de ter renovado o contrato com o Sport. Vai ser um ano de muita luta, muito trabalho e esforço. Mas tenho certeza que será muito encorajado para todos nós. Em breve estarei chegando em Recife para dar continuidade aos trabalhos. Tamo junto e até breve, aguardo vocês dentro do estádio. Wagner Love terá que defender o Sport no Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B ao longo da temporada. O atacante já disputou 17 partidas desde que chegou à Ilha do Retiro e já marcou 6 gols. O Grêmio concluiu a contratação do lateral do Porto João Pedro. O clube havia abordado o jogador em dezembro e aguardava a rescisão do contrato com os portugueses, válido até meados do ano. Este foi o último passo na progressão do Grêmio para concluir a contratação de João Pedro. No futebol brasileiro, o lateral de 26 anos já passou por Palmeiras, Bahia, Corinthians e Chapecoense. O Grêmio buscava reforços para o lado direito do campo após a saída de Edilson e Leonardo Gomes. É questão de tempo para Patrick ser apresentado como a nova contratação do Atlético Mineiro. No mínimo, tudo se encaixou depois que o clube mineiro apresentou uma proposta e atendeu ao pedido do São Paulo para liberar o jogador. Pela compra de 30% de Patrick que o tricolor apostou, o Galo superou a oferta de 8 milhões de reais. O preço havia sido exigido pelos brasileiros em sua rejeição à primeira oferta oficial do time paulista pelo Pantera Negra. Em 2022, Patrick chegou a São Paulo por cerca de 3,2 milhões de reais. Seu contrato até o final deste ano. Ao todo foram 54 jogos, com 9 gols e 7 assistências em todo o ano passado. Patrick colaborou anteriormente com Eduardo Coudet, um dos entusiastas da contratação, no Internacional. No Galo, o jogador terá aumento salarial e contrato de 2 anos. Em acordo firmado com o Palmeiras, o Bragantino anunciou a chegada de Matheus Fernandes. O acordo entre as partes é válido até dezembro de 2023. Matheus, que foi criado na base do Botafogo, chegou ao Palmeiras em 2019, mas jogou apenas em 12 jogos e marcou apenas um gol, antes de iniciar a sequência de transferências. A partir daí, passou por times como Barcelona, Valladolid e Atlético Paranaense, time que defendeu na temporada anterior. O Cruzeiro retomou as conversas com o Corinthians e se aproximou de finalizar a contratação do atacante Matheus Davó. O jogador de 23 anos esteve presente na Toca da Raposa 2, em Belo Horizonte, quando passou por exames médicos e assinou oficialmente contrato por 3 temporadas. Davó tem contrato com o Timão até dezembro de 2023. Para uma possível venda futura, o Corinthians deve reter uma parte dos direitos do jogador. O Corinthians fechou contrato com Davó em janeiro de 2020, junto com o Guarani. Antes de negociar com o Timão, o clube de Campinas, que detinha 60% dos direitos do atacante, vendeu 40% deles para Elenco Esportes por 700 milhões de reais. Posteriormente, o Corinthians adquiriu 50% dos direitos econômicos de Davó por 2,4 milhões de reais. Na última sexta-feira, o contrato de Zé Rafael com o Palmeiras foi renovado. A atual meio-campista tem ligação válida com o Verdão até o final de 2025. Zé é um dos pilares do elenco de Abel Ferreira e bicampeão da Libertadores, Paulista, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Brasileirão. Desde que chegou ao Palmeiras em 2019, Zé Rafael disputou 214 partidas, 171 delas como titular do time, marcando 22 gols e dando 19 assistências. O jogador de 29 anos expressou sua alegria pela renovação e expressou o desejo de marcar ainda mais seu nome na história do clube. Estou muito motivado por esse novo contrato, por essa nova oportunidade. Fico contente com todo o reconhecimento, é fruto de muito trabalho e dedicação, minha e todos os meus companheiros. O Vasco segue em busca de novos reforços para reestruturar o elenco para 2023. Com a saída de Andrei Santos, o volante do Atlético Mineiro passou a ser uma das prioridades da diretoria.
O Cruz Maltino vinha apenas observando Jair até o momento, mas agora que as negociações avançaram, Vasco e Atlético Mineiro tentam chegar a um acordo sobre o preço. O Cruz Maltino está confiante na contratação do volante, que seria a 8ª contratação do clube. Com as chegadas de Edenilson, Igor Gomes e possivelmente Patrick, o Atlético Mineiro vê com bons olhos a venda do jogador, mas quer um bom preço porque é um jogador importante. Rodrigo Caetano, diretor do Galo, é fundamental nessa negociação. É ele quem dirige a chegada do volante ao Vasco da Gama junto com Paulo Brax. O bom relacionamento dos dois está auxiliando nas conversas. O Internacional revelou interesse em mais um atacante. É Joseph Martinez, que atualmente defende o time do Atlanta United na American Major League Soccer. A fonte da notícia é o jornalista do The Athletic, Felipe Cárdenas. O venezuelano foi informado de que não está incluído nos planos do clube norte-americano, com quem tem ligação até ao final de 2023. No entanto, há uma circunstância em que o consentimento do atleta é necessário antes que a equipe possa simplesmente encerrar o relacionamento. Caso contrário, o acordo deve ser cumprido até o fim. O jogador, que tinha 29 anos em 2022, jogou pelo Atlanta United por 6 temporadas. Desde então, foram 157 jogos, 110 bolas no ar e 14 gols marcados. Gvardiol já era um dos zagueiros mais cobiçados do mercado antes mesmo da Copa. Depois de se destacar no Dinamo Zagreb da Croácia e na Bundesliga, o jogador de 20 anos fez seu nome em sua primeira temporada lá. Mas os preços das ações têm subido constantemente, com o interesse do Chelsea, Manchester City e Real Madrid. Depois de 2 reuniões consecutivas entre representantes do clube e representantes do Leipzig nas últimas semanas, o Real Madrid fez sua proposta final. O clube espanhol estava preparado para chegar a 667 milhões de reais, ou 120 milhões de euros, em 2 parcelas, com bônus já incluídos por desempenho. O Real Madrid é a primeira prioridade de Gvardiol, segundo Pedula. Mas primeiro, as partes precisam chegar a um acordo. A cláusula de rescisão é de 110 milhões de euros, só se torna válida em meados de 2024. O Manchester United está interessado em contratar o atacante Wout Weghorst, de 30 anos, até o final da temporada atual. O jogador da seleção holandesa foi contratado anteriormente pelo Burnley, da Inglaterra, mas agora joga pelo Besiktas, da Turquia. Ele teve que retornar ao clube de Istambul antes de iniciar sua transferência para os Red Devils. O holandês anotou 2 vezes pelo time inglês na temporada anterior. Com o Besiktas totalizou 9 tentos e 4 assistências em seus 18 jogos em 2022-2023. Recentemente, ele ganhou fama internacional depois de marcar os 2 gols que deram à Holanda o empate com a Argentina nas quartas de finais da Copa do Mundo. Os Diabos Vermelhos buscam uma negociação de baixo custo, após gastarem mais do que o esperado na última janela de verão. O Palmeiras se prepara para colocar Danilo à venda no mercado do futebol. O clube ainda não tomou uma decisão sobre a saída do jogador, mas sabe que pelo menos 3 times têm interesse em contratá-lo. Arsenal, Atlético de Madrid e Mônaco estão interessados em contratá-lo. O meio-campista, de 21 anos, tem contrato com o Palmeiras até 2026. Ele tem uma multa rescisória de 100 milhões de euros, ou 557 milhões de reais pelo câmbio atual. Na mais recente janela de transferências, o Palmeiras rejeitou uma oferta de 126,4 milhões de reais, 20 milhões de libras esterlinas, do Arsenal. O jogador também foi consultado pelo Milan na época, mas nenhuma proposta formal foi feita. Ele disputou 56 partidas pelo Palmeiras em 2022, somando 4.498 minutos no total. Ele marcou 6 gols e foi responsável por 3 assistências durante esse tempo. O jogador escolhido para ir e dar lugar a Cristiano Ronaldo no Al Nassr é Vincent Aboubakar. O acordo atual só é válido até junho de 2023, portanto, o atacante camaronês está caminhando para rescindi-lo. Com 8 estrangeiros no time titular, exatamente o limite da Liga Saudita, o novo clube do CR7 está pressionado a registrar o reforço de peso de quase 500 milhões de euros, 2,8 bilhões de reais. Hazard é apontado como um dos nomes que estariam aptos a formar dupla com Cristiano Ronaldo no clube asiático após deixar o time espanhol, onde não conseguiu repetir as grandes atuações da era do Chelsea. O Real Madrid não deve ceder à pressão do belga, que atualmente tem poucas oportunidades sob o comando do técnico Carlo Ancelotti.
No entanto, os merengues não vão liberar Hazard gratuitamente, e tendo em conta que o seu atual valor de mercado é de apenas 7,5 milhões de euros, o Al Nassr não teria problemas com isso. Desde a chegada de CR7, as especulações sobre outros nomes fora o atacante aumentaram na seleção asiática. Sérgio Ramos do PSG, Pepe do Porto e até Luka Modric do Real Madrid. Hazard também foi recentemente vinculado ao Fenerbahçe de Jorge Jesus, portanto, parece bastante improvável já que ele permanece o Real até o final de seu contrato em 2024.